Aqui. Amém. Opa. Tira aí. Amém. Abra sua Bíblia comigo. 2 Crônicas, capítulo 20. Hoje eu rabisquei algumas coisas aqui de Deus pela manhã. Aquilo que Deus estava ministrando ao meu coração. É sempre uma linha muito fina, né, pregador? A gente fica entre... A linha fina é aquela entre o que você quer pregar e entre aquilo que Deus quer falar. Né? E a gente tem que estar atento àquilo que Deus quer falar, não é verdade? Porque a gente não pode falar de nós mesmos. Quem somos nós, né, para falarmos de nós mesmos? Eu quero que... Minha oração é que eu possa abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pela misericórdia de Deus, né, muito temor no meu coração, que eu estou aqui. Eu queria orar com você, amém? Feche os seus olhos. Essa palavra, sempre Deus me usa assim para falar o coração. E hoje não vai ser diferente. Eu sinto isso, que Deus tem uma palavra para o teu coração, para a tua alma. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, já oramos, mas mais uma vez eu me rendo a Ti, neste altar, Senhor. Usa a minha vida para abençoar esta igreja, para abençoar aqueles que estão assistindo pelas plataformas e também aqueles que irão assistir em outro momento. Que esta palavra possa alcançar o coração dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Gostaria que você pudesse projetar para mim aí o tema da nossa ministração, não é? As contingências humanas, as contingências humanas diante do altar da oração. Ou seja, os momentos extremos, a dor, os momentos de dificuldade. Como eu enfrento isso? Como lidar com essas situações no altar da oração? E essas situações que eu estou falando com os irmãos, elas não são aquelas situações difíceis. São as situações extremas, mais difícil ainda. Porque dificuldade todos nós temos. Mas os irmãos há de concordar comigo que tem dias que é mais difícil, não é verdade? Tem dias que você acorda e você olha para o sol e parece que ele nega o seu brilho para você. Tem dias que você não tem força para reagir diante das situações que estão diante de você, os desafios, as crises. E eu quero que você entenda e discirna, tenha esse discernimento, que nesse momento você precisa tomar algumas decisões. E eu quero olhar para esse texto e junto com vocês, construir uma mensagem que possa não somente abençoar você, mas que também possa fortalecer a mim também como pastor, como pregador. Como lidar com os momentos extremos no altar da oração. 2 Crônicas, capítulo 20,
conta a história de um rei chamado Josafá. Um rei que anda na contramão de muitos outros reis, né? A maioria dos reis, você vai lendo sobre os reis, você vai ver que era cada um pior do que o outro. E o rei Josafá, ele está vivendo um momento bom, um bom reinado, um bom trabalho, tranquilo, mas de repente ele recebe uma notícia, ou seja, uma má notícia. Qual era a má notícia? Josafá, no capítulo 20, versículo 1 em diante. Você pode ir projetando para mim, para a gente ganhar tempo aqui. O rei Josafá recebe uma má notícia. E a má notícia era que alguns dos moabitas, amonitas e alguns povos meunitas, eles eram inimigos do povo de Judá. Eles haviam criado uma aliança para destruir o reinado de Josafá. E ele recebe uma notícia que o exército que estava se levantando contra ele era um exército poderoso. Era um exército muito grande. E quando ele recebe essa notícia, nós vamos observar aqui no versículo 2, a Bíblia diz que informaram Josafá que vem contra ti uma grande multidão. Meus amados irmãos, essa é a má notícia. Ela chega em algum momento da nossa vida. Se você ainda não teve essa experiência, né, principalmente nesse momento de pandemia, você pode ter, dentro do seu contexto familiar, na sua vida profissional, um dia você chega para trabalhar, teu patrão, e você tinha naquele emprego a sua segurança, o sustento da sua família, e de repente o seu patrão te chama na sala e diz, olha, hoje você não faz mais parte desta empresa. Também aqueles momentos onde você começa a não se sentir bem, você vai no médico e faz alguns exames, e você leva para o médico abre aquele monte de envelope diante de você, e você está tenso, e o médico olha nos teus olhos e diz, olha, é um câncer, e é maligno, e você precisa muito, você crê em Deus, o médico falando, e você vai dizer, eu creio, e ele vai dizer, só Deus pode fazer algo por você. Eu lembro, irmãos, de uma situação que eu vivi no meu ministério. Eu estava evangelizando um homem, um capitão da polícia, um homem de uma patente altíssima. E ele já estava indo na igreja e começando na igreja. Um dia na cidade, uma cidade pequena, houve um acidente na avenida principal. E este homem, ele estava naquele dia de folga, mas a avenida parou, e ele estava vindo com seu carro, e ali ele viu aquele movimento de pessoas, e havia uma paralisação do trânsito, e ele parou o carro, desceu e começou a caminhar em direção àquela aglomeração, e os seus amigos, os policiais, vendo ele, segurou ele para que ele não entrasse. Ele não entendia por que os seus amigos estavam segurando ele, e falava, não, capitão, o senhor não pode ir lá. Ele diz, por que eu não posso? Eu quero ir lá. Não, o senhor não pode ir lá. Ele disse, eu quero ir lá, por favor, me deixe passar. Os soldados não tiveram coragem de falar para ele o que estava acontecendo. E ele foi entrando como autoridade, e as pessoas foram abrindo. E quando ele chegou na rua, no asfalto ali, perto da guia, a sua babá tinha saído com sua filhinha, que era o sonho deles, que Deus tinha dado, o filho da esperança. Você sabe aquele filho que chega,
que o casal ora há anos, que nós oramos, e ela engravidou, teve o filho, cresceu, e um dia a babá saindo naquela avenida, ela tropeçou na bicicleta, e a bicicleta caiu, e o ônibus que estava passando na avenida, a criança caiu debaixo do ônibus e o ônibus massacrou o filho dele. E quando ele chegou ali, era o seu filho que estava no asfalto. Ele pegou os pedaços do seu filho. Meus irmãos, que dor. Aquele homem, ele não sabia o que fazer, ele gritava. Foi um momento dos mais trágicos que eu já presenciei. Momentos difíceis. Amados irmãos, momentos de muita dor. Ao longo do meu ministério, eu já vivi alguns momentos assim, dentro da minha própria família, da minha casa. A perda da minha mãe, do meu pai, sepultar o meu próprio pai, fazer o velório do meu pai, viajar, encontrar o meu pai no hospital entubado. Pela madrugada, meu pai faleceu. Minha família toda desesperada, minhas irmãs, tudo. São momentos de muita dor, que você não tem como explicar essa dor. Essa dor, ela é muito intensa. Lembro também de um amigo e de uma ovelha muito querida, frequentava a igreja. Por que eu estou me referindo a pessoas que estavam comigo na igreja? Porque a nossa fé, ela não te torna imune às más notícias, às dores, os momentos difíceis. E isso foi provado agora, nesse momento que nós estamos vivendo, o momento mais difícil na história, na nossa história. Não só na tua, mas na história do mundo. Com a questão da pandemia. Pessoas, famílias que foram dizimadas inteiras. Eu lembro que essa irmã era muito carismática na igreja. Ela sentava assim sempre no meio da igreja. Ela era muito carinhosa. E ela de repente começou a sentir mal. E seu esposo tinha uma certa condição financeira. E eu acompanhei ela e o esposo, os filhos, no hospital em São José do Rio Preto, para fazer uma biópsia, porque ela estava tendo ânsia de vômito o tempo todo. E aquilo não parava. E os médicos da cidade já tinham feito de tudo e não descobriam o que era. E eles, naquela expectativa, na boa expectativa, porque os médicos não sabiam o que estava acontecendo, e eles ficaram no quarto esperando, ela entrou para a sala só para fazer uma biópsia, uma coisa simples. E de repente, assim, questão de 30 minutos, o médico volta no quarto e diz, olha, nós não podemos fazer nada. Fechamos ela e vocês podem voltar para casa porque não há solução para ela. Meus irmãos, o marido desmaiou aqui, a filha desmaiou aqui, o filho desmaiado ali, e eu socorrendo aquelas pessoas, e eu, meu Deus do céu, o que eu faço? São momentos difíceis, são momentos extremos, e Josafá está assim, porque, irmãos, a fé não nos confere imunidade, todos nós estamos suscetíveis a ouvir essa má notícia. Olha, alguém que você amava de repente, no outro dia, aquela pessoa já não está mais no seu convívio, é um filho, é uma esposa, é esposa. Alguém trouxe essa má notícia para você. É muito duro. Mas Josafá, irmãos, ele começa a tomar algumas posições que eu quero que você possa observar comigo.
Um pouquinho na frente, no versículo 3, a Bíblia diz que Josafá, ele temeu. Outras traduções diz que alarmado Josafá, mas essa tradução, ela quer dizer não temer no sentido de ter medo, mas Josafá, ele tomou consciência da sua realidade. Ou seja, Josafá, ele entendeu que a situação era muito grave, era gravíssima. Então, amados irmãos, nós precisamos entender isso, que nos momentos difíceis não tem como fugir, a gente precisa enfrentar essa realidade, assim como Josafá enfrentou, ele temeu Josafá, ele tomou consciência e ele entendeu e começou a buscar uma solução para o seu problema. E observe no versículo 4, ele começa a agir, ele reuniu o povo. E a Bíblia diz que vindo todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E ele levantou na assembleia, no versículo 5, no templo. E a Bíblia diz que ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele decidiu buscar o Senhor. Meus queridos amados irmãos, há uma solução. A solução é em Deus. Só Deus pode fazer algo por nós nesses momentos. Você não tem condição de fazer coisa alguma. Na verdade, nós precisamos entender isso, que nós estamos vivendo um momento extremos e agora nós precisamos nos voltar para Deus. Colocar o nosso coração em Deus. Eu não sei qual é a tua realidade, qual é a tua luta, qual é a tua dificuldade, mas você precisa tomar essa consciência que o momento que você está vivendo é um momento difícil, mas você precisa tomar uma decisão, buscar o Senhor. Observe na Bíblia, ele chama o povo e ele começa a fazer uma oração. Talvez uma das orações mais lindas da Bíblia. E a oração que Josafá faz é uma oração de quem tem intimidade com Deus. A oração que Josafá faz é uma oração que desafia o Senhor, que desafia o coração do Senhor. Ele diz: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Olha essas palavras, que coisa tremenda. Amados irmãos, observe as palavras deste homem. Ele começa a falar para Deus, dizer: Deus, Senhor, Tu és Deus dos nossos pais. Tu és Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tu és Deus que abriu o mar vermelho. Tu és Deus que tem o poder para mudar qualquer situação que pareça para mim impossível. É isso que ele está falando. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor pode. O Senhor tem poder para nos fortalecer nesse momento, porque o que está vindo contra mim, eu não tenho como lutar. Nós vamos sermos destruídos. Nossa cidade vai ser invadida. Versículo 13, ele diz: todos os homens de Judá com as suas mulheres e seus filhos, até os de colos, estavam ali em pé diante do Senhor. Mas, amados irmãos, no versículo 14, e é importante você entender isso, essa expressão, ficado de pé diante do Senhor. Ou seja, diante da luta, nós não vamos ficar prostrados. Aqueles que servem a Deus, que conhecem o Senhor, como Josafá conhecia o Senhor, e ele faz essa oração, falando de Deus, do que ele era capaz de fazer. Ele está chamando a atenção do Senhor para si. E aí ele recebe uma palavra do próprio Deus. Mas há uma coisa importante, observe: Josafá reuniu a congregação. Amados, hoje as pessoas estão assim, vivendo lutas intensas, mas elas não querem compartilhar as suas lutas
principalmente com a congregação. Aqui os irmãos têm uma intercessão que eu já participei e eu quero dizer para os irmãos, esse é um momento fantástico. É um momento fantástico. E eu digo, raro em muitas igrejas, tá? Raro. Esse grupo de intercessão é a sustentação desse ministério. Eles estão orando, clamando a Deus pela vida de vocês. Às vezes as pessoas, irmãos, nós pastores, somos surpreendidos. Porque as pessoas estão passando por lutas tão terríveis e quando a gente se depara, eles já estão com a vida toda destruída. Quando na verdade, se ele tivesse compartilhado muito antes, algo poderia ter sido feito. Pelo menos um ombro para chorar você teria, ou alguém para estar caminhando com você no momento difícil. É importante ter um amigo, é importante ter um ombro amigo, é importante ter uma palavra de alguém que está na congregação. E é na congregação que nós somos fortalecidos, é na comunhão, na congregação que nós somos tomados por Deus e Deus levanta os seus profetas. Ô glória! É na congregação que Deus tem uma palavra para o teu coração. Tu veio aqui hoje. Talvez você esteja fraco. Talvez você esteja se identificando com o que eu estou ministrando. E você está diante de algumas situações na sua vida que você não consegue resolver e elas estão crescendo. E você não tem como resolver. Eu quero te dizer nesta noite, há profeta nesta casa, há homem de Deus nesta casa, há mulheres de Deus nesta casa. Como eu me refiro ao profeta, eu estou falando de alguém que Deus levanta para levar uma palavra de esperança ao teu coração. A Bíblia diz que levantou-se um profeta, era Deus falando, assim diz o Senhor. Deus está dizendo, Josafá, eu estou aqui. Observe, amados, versículo 14. Então, o quê? O quê? Não está com letra minúscula, está observando, né? Quem era aí? O Espírito. Amém? O Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor tomou quem? Jesiel. E aí vai falando da descendência desse homem. Não era qualquer pessoa. Era um homem que tinha uma descendência. Ele tinha aqui... observe que isso não está por acaso, irmãos, nas Escrituras. Está falando de um homem comprometido, de uma linhagem de levitas, descendente de Asaf, no meio da assembleia. E ele levanta a sua voz e fala em nome de Deus, porque o profeta era Deus aqui na terra, falando aos homens. Era a boca de Deus. Então quando o profeta levantava a sua voz e dizia, assim diz o Senhor, todo mundo ficava em silêncio e esperando a palavra que vinha da parte de Deus. Hoje as pessoas estão brincando com isso, né? As pessoas brincam. É cada besteira, irmãos, em nome de Deus. E aí, olha esta palavra. Versículo 15, ele disse, escutem, todos que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fique desanimado, por causa de quê? Desse exército enorme. Não tenham medo, não fiquem desanimados, por causa desse exército enorme. Josafá, se levante, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Oh glória, aleluia. Ah, meus irmãos, quando nós olhamos para uma situação como esta, nós não enxergamos saída. Meus amados irmãos, Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. Oh meu Deus, glória a Deus, aleluia.
Aleluia. Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente está ali, não é, na nossa casa, às vezes num lugar solitário, a gente diz, olha, agora eu vou abandonar tudo, eu vou largar, eu vou deixar. De repente é o telefone que toca, é alguém que chega, alguém que você não conhece. Eu lembro de um tempo difícil, eu vivi um período curto, mas muito difícil e extremo na minha vida. Que eu tinha decidido a não pastorear mais. E aí, irmãos, às vezes as pessoas acham que os pastores, eles estão pastoreando porque não tem o que fazer. O cara não achou nada, não deu certo na vida, aí ele vai ser pastor. Não é assim. Nem todo mundo, não é verdade? E a gente começa a fazer algumas coisas, às vezes a gente quer fugir do ministério, porque o ministério não é fácil. Liderar não é fácil, estar à frente de um povo como Josafá não era fácil. Era a responsabilidade dele guardar sua cidade, guardar seu povo. E assim também é com um líder, é com um pastor. Eu lembro que uma vez eu comecei a trabalhar numa empresa e eu tinha dado 1 ano, eu falei, Senhor, eu quero descansar. E eu comecei a trabalhar secularmente. Irmãos, foi uma coisa extraordinária. Eu lembro que eu entrei numa empresa de moto, um amigo meu disse, olha, você vem trabalhar comigo. E ele bancou o meu trabalho, eu estava ganhando um ótimo salário. Eu lembro que naquele mês eu vendi 80 motos em 1 mês. E eu falei, meu pai, eu acho que nunca mais eu volto para o ministério. Um dia eu estava lá na Bahia, né? É muita feira, o negócio é na feira. Então é feira aqui, feira ali. E aquela feira, você vende tudo, né? Você compra de tudo, vende de tudo. Você faz amigos. É uma coisa maravilhosa as feiras no Nordeste. Quem já esteve lá já sabe. E ali, um amigo meu, pode até ser que ele está assistindo agora. Presta atenção. Esse amigo meu, ele estava desviado do Evangelho. E ele veio, sentou do meu lado. Desviado. Aí ele sentou do meu lado e disse assim, Hildo, deixa eu te falar uma coisa. Com todo o respeito que eu tenho por você, teu lugar não é aqui. Meu Deus. Que balde de água fria. Eu feliz, né? Sabe quando aquilo atinge o teu coração assim, como uma flecha? E você entende que era Deus falando com você. Você discerne no teu espírito que aquela palavra veio para você. Que era Deus usando aquele moço para te tirar daquele lugar que eu estava, que era um lugar de risco para mim, para o meu ministério, para a minha família, para a minha vida. E ele disse assim, este lugar não é para você. Volte. Abandone isso que você está fazendo. Eu fiquei com aquela palavra no meu coração, na minha mente. Meus queridos, amados irmãos, eu lembro que eu peguei o carro uma vez, entrei numa cidade. E eu passei de frente de uma igreja, ela estava quase vazia. 3, 4 pessoas, e eu entrei naquela igreja. Participei do culto. Quando eu saí daquela igreja, eu já saí com um convite para pregar. 1 mês depois eu era pastor da igreja. Entreguei a empresa, entreguei tudo. E eu estava lá de novo, no ministério. Construindo de novo, sofrendo de novo. Mas dentro do propósito. Dentro do propósito de Deus. Deus tem sempre uma palavra. Essa luta não é sua, mas é de Deus. Tem luta, irmãos, que nós não vamos conseguir lutar. Observe que chega um momento que Josafá, ele prostrou-se o rosto em terra, versículo 18, e todo o povo de Judá e Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. E os levitas começaram a cantar, mas ele começa a entender. Ele diz, Senhor, eu não posso contra esse povo. Mas aí, irmãos, ele começa a construir a sua vitória. Nós chamamos isso de marco zero.
é quando você chega a um momento que você diz assim: eu não consigo, eu não tenho mais força, Senhor, não posso realizar nada, só o Senhor pode fazer. E aí a gente começa a construir a nossa vitória. E ele diz: os meus olhos estão postos em ti. Eu não posso fazer nada, mas os meus olhos estão postos em ti. Aí, amados irmãos, quando Deus dá esta palavra e diz a Josafá: essa luta não é vossa, mas é minha, é de Deus. Mas eu queria que você observasse nesse texto que Deus jamais isenta você da guerra. Mesmo Deus vencendo a tua batalha, a tua luta, é Ele que vai guerrear, é Ele que vai te dar vitória, mas Ele não vai te isentar de você ir para a trincheira. Ele diz: reúna o povo, desce, vai para a trincheira, leve o povo, leva os tamborim, leva os instrumentos, comece a louvar, comece a cantar, comece a me adorar, e vocês vão ver o que eu vou fazer. E a Bíblia diz que na hora da batalha, o Senhor desceu com seus anjos poderosos, e todo aquele exército inimigo foi destruído. Meus amados irmãos, todo aquele exército, a Bíblia diz que eles foram desbaratados. Eles foram destruídos. Eles não lutaram, mas eles ficaram na trincheira. Mas eles adoraram a Deus, eles glorificaram. E antes da batalha, eles começaram a glorificar o Senhor, a exaltar o Senhor. E enquanto eles adoravam, Deus estava guerreando, Deus estava lutando. O que eu quero dizer para você nesta noite com isso, que você vem à igreja, muitas vezes você tem situações na sua vida que você não consegue resolver. Muitos ficam em casa diante das dificuldades, diante das lutas. Muitos ficam em casa porque eles estão desistidos da vida. Mas na verdade, se eles vierem para buscar o Senhor, decidirem no seu coração, buscar a Deus, louvar, adorar, Deus começa a guerrear por eles. Deus começa a guerrear. Meus amados irmãos, eu tenho uma situação que eu já entreguei nas mãos do Senhor. E quando a gente entrega, Deus começa a fazer. Porque é o ponto zero. Você chega num lugar que você não consegue mais fazer nada. Você está dizendo para Deus: Deus, eu não posso, mas os meus olhos estão postos em ti. A minha esperança está no Senhor. E aí, irmãos, vem esta palavra. Sempre vai haver alguém. Vem alguém com uma palavra para o teu coração de esperança, como nesta noite Deus está falando contigo. Olha essa guerra que tu está guerreando, tu está exausto. Olha essa luta que está te deixando desanimado, abatido. Eu quero te dizer, essa luta não é sua, essa luta é de Deus. Mas adore, busque, guerreie, vá para a trincheira. E a trincheira, irmãos, é aqui, é no seu quarto, é na sua casa, é de madrugada, é no monte. Onde você decidir guerrear, vá para a trincheira e você vai ver a vitória do Senhor na sua vida. Deus vai te dar a vitória. Porque o nosso Deus é um Deus que não desampara os seus filhos. A Bíblia diz, irmãos, lá no versículo, no final, versículo 29, a Bíblia diz: o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Todas as vezes que Deus nos dá uma vitória, é para glorificar o nome dEle. Se Deus te deu uma vitória, se Deus tem guerreado a sua luta, se Deus tem te dado vitória, eu quero te dizer, você precisa entender isso. Você precisa glorificar a Deus nas suas vitórias. Pastor, como eu faço isso? Se dedicando ao Senhor,
buscando ao Senhor, se entregando ao Senhor, sendo grato. Meus amados e amados irmãos, eu estou num lugar muito abençoado, esta igreja, e um povo abençoado. Eu quero dizer uma coisa para vocês, que como povo de Deus, se vocês tiverem uma aliança, se vocês entenderem o propósito para o qual vocês foram chamados todos os dias aqui, ao qual vocês têm recebido ministrações poderosas que eu sei, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas extraordinárias no meio dessa igreja. Deus fará coisas extraordinárias. Eu lembro de um dos cultos que eu vim aqui, nos primeiros cultos. Foram os primeiros mesmo. O irmão, como é o nome do irmão? O irmão lá. Sim. Antônio, meu xará. Meu nome é Antônio Rildo. Quem não sabe, ficou sabendo. Vai chamar de Antônio agora, né? Ou de Tonho. Você lembra que o que você disse a respeito desta igreja? Um dia terminou o culto, nós estávamos saindo e eu disse: meu irmão, vocês estão vendo, ou vocês creem no que vai acontecer aqui? E o irmão disse assim: não me esqueço, essa igreja já nasceu forte. Essa igreja já nasceu forte. Primeira vez que eu vim aqui, Giovanni está feliz da vida, né? Com esse espaço. O espaço é muito gostoso. Mas não se apegue a este lugar, eu digo a vocês. Porque pequeno já está. Deus tem coisas grandiosas para a vida de vocês, irmãos. Eu sempre disse, em todo o meu ministério, são 24 anos pastoreando, eu sempre disse à igreja, e eu sempre falo no púlpito, aquilo que a igreja decide, dentro do propósito de Deus, que se estiver no coração de Deus, fazer, ela pode fazer. Não há nada que vocês decidirem aqui fazer, que vocês não vão conseguir. Porque Deus vai dar tudo que vocês precisam. Deus vai dar vitória nas lutas pessoais, nas guerras familiares, nas dificuldades financeiras, nos problemas que vocês vivem, porque a igreja é um lugar de cura, de restauração, a igreja é um lugar de abençoar pessoas, a igreja é um lugar de cuidar de pessoas, a igreja é um lugar onde as pessoas chegam aqui desesperadas. Meus queridos amados, quarta-feira eu estava com a igreja, com a porta aberta no culto quarta-feira, retomando o nosso culto de quarta-feira, e ainda a igreja vazia, e eu estava ali, meu coração estava apertado, porque ninguém chegava, e de repente parou um carro de frente da igreja. Eu até pensei assim, algum irmão trocou o carro, olha, um carro diferente, alguém trocou de carro da igreja, eu não estou sabendo. Não, era um irmão, ele entra na igreja, uma pessoa que eu nunca tinha visto, sentou, eu abri a Bíblia, li um texto, aí eu comecei a orar, aí eu comecei a falar com ele, nós estávamos em poucas pessoas, e ele disse: pastor, eu saí de casa, e Deus colocou no meu coração para vir aqui, e eu quero dizer para o senhor acabou de ler um texto da Bíblia confirmando, e eu falei para Deus: Deus, confirma ao meu coração através da tua palavra. E quando eu li a Bíblia, era tudo que ele estava vivendo. Ele voltou para Jesus, se reconciliou com Jesus, estava afastado, estava no mundo, com a família destruída. Orei por ele e fiz a reconciliação dele com Jesus Cristo. A igreja precisa estar aberta. A igreja é lugar de restauração. A igreja é lugar de transformação. Você crê nisso? Qual é a tua luta? Qual é a luta que você diz, é impossível para mim? Pastor Gil, por favor, vem aqui. Enquanto o pastor Gil vai estar tocando, eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, curvasse a sua fronte. Aleluia.
Essa luta não é sua, é de Deus. Essa luta é de Deus. Meus amados, tem coisa que a gente não pode fazer, mas Deus pode. Tem coisa que eu não consigo fazer, mas Deus consegue. Pode ser na sua família, pode ser alguém que você ama, que está passando por uma dificuldade muito grande. O Senhor vai enviar os seus anjos, vai dar ordem ao teu respeito, porque Ele te ama. O Senhor vai dar ordem a respeito dessa pessoa que você está colocando agora diante do altar do Senhor. Coloque essa pessoa no altar. Coloque a sua vida no altar. Seja qual for a guerra, seja qual for a luta. Você comece a falar para o Senhor e dizer: Senhor, meus olhos estão postos em Ti. E Deus vai entrar com providência. Deus entrar com providência na sua vida, em nome de Jesus. Enquanto você ouve essa canção, se você sentir o desejo no seu coração, assim diz o Senhor: essa guerra não é vossa, mas é de Deus. Eu vou repetir. Assim diz o Senhor: essa guerra não é vossa, ela é de Deus. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando a você deixar essa guerra que você tem travado, mas você não vê saída, não vê solução, não vê resultado. Você está cansado, você já desistiu talvez é um filho. É um filho que está no mundo, que você não sabe o que fazer, ele já está grande, você já perdeu o controle sobre ele. Ele já toma suas próprias decisões, mas Deus tem o poder de mudar o seu coração. É seu esposo, talvez te deixou, sua esposa, talvez, alguém que você ama que te abandonou. Ah, irmão, Espírito Santo, vem sobre este lugar, papai. Assim como o Senhor se manifestou na vida de Gesiel, o Senhor está aqui nesta noite, meu Pai, falando ao coração dos teus filhos. Assim diz o Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus, Tu és grande, Senhor. Tu és Deus de Israel. Tu és Deus dos nossos pais. Tu és Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ei, Espírito Santo, Pai, desata tudo que está atado. Vai, Senhor, manifestando através do Teu Espírito. Agora, meu Pai, quebra esse laço agora em nome de Jesus. Senhor, desamarra agora aquilo que está amarrado. Tira, Senhor, as ataduras dos pés, das mãos. Abre a audição do Teu Filho para entender e que ele possa voltar os seus olhos para Ti, meu Pai. Porque muitas vezes nós professamos com a nossa boca, mas o nosso coração está longe, distante do Senhor. Ei, aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Oh. Enquanto você ouve essa canção, se você quiser colocar essa causa no altar, você pode sair do seu lugar. Eu vou estar aqui. Seu pastor vai orar pela sua vida. E eu tenho certeza que Deus há de fazer essa obra. E você vai testemunhar. Você vai testemunhar dessa vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Traga isso para o altar da oração. Tem inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não vai bem. Eu continuo olhando
glória. Um segredo no teu coração. Espírito Santo. Dá-me forças pra Oh, Espírito de Deus. dando a promessa. Essa em oração. Firme, ó Deus, Está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, continua olhando para ti. assim eu sei Oh! prosseguir. Coloque no altar, Mesmo quando eu coloque no altar. as minhas Lágrimas serão dar a minha fé, consolar meu coração. Oh, glórias, derrame-se diante de Deus. Comece a louvar, comece a adorar. A de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Vou adorar, pastor Gil. Aleluia. Ore com esses irmãos. Em nome de Jesus. Oh, papai. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Pai, Aleluia. porque cremos no poder que há no nome de Jesus. Glórias. Senhor, queremos apresentar cada um desses Ei, irmãos, Senhor. Deus, Em nome de aqui Jesus. ao teu altar. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem sobre Pai, em nome de Jesus. Senhor, traz a resposta. Ah, Senhor. Tu és, Em nome de Jesus. tu tens a resposta. Ei, Deus. Ele canta lá. Cada um deles do alto da Ah, Senhor. Toma, Deus, vai renovando os teus manifesta, filhos. Pai, A tua glória, a tua unção. Em nome de Aquilo Jesus. que nós não podemos Aleluia. fazer, o Senhor pode. Ei, É o dono do ouro e da prata. Espírito O Senhor é o dono Santo. da vida. aleluia, Senhor, é papai. aquele que nos cura, nos É restaura, verdade, nos Senhor. liberta, Pai. Faz a tua obra, Pai, Oh, cada glórias. vida, cada coração. Ah, Em Senhor. nome de Jesus, confiamos Espírito em ti, Santo. apresentamos, Pai, Aleluia, Senhor. cada lar, cada família, Cada família. Pai, cada clamor, Deus, toma, cada Senhor. coração. Em nome de Jesus. Colocamos todas as nossas Oh, necessidades no altar de Cristo. Porque em é no nome teu de altar Jesus. que nós somos. aleluia. Nossas realidades são modificadas. Ei, Deus, toma, Senhor. Oh, Deus, toma cada Em nome vida, de Jesus. Toma cada história, muda cada história na tua Em presença. nome de Jesus. Oh, Deus, Aleluia, venha papai. sobre cada um, Pai, de maneira Em nome de Jesus. especial. Com teu Em nome de Espírito Jesus. Santo, sim, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Santo O Espírito é vindo aqui. Vem inundar este lugar. É um desejo do meu coração. Oh, inundados com tua glória, Senhor. Se coloque de pé, meus irmãos, vamos adorar a Deus. Oh, adore a Ele, adore a Ele. Oh, quando você adora a Deus, está trabalhando em teu favor. Oh, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Inundados com tua glória, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, te adoramos, meu Pai. Te adoramos, meu Pai.
Espírito Santo, Nada igual. Oh, aleluia! a que se compara a esperança viva. Oh Deus! Santo Espírito, sua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Bem-vindo aqui. vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória, Aleluia! aleluia, Pai. Aleluia! Aleluia. Que a tua glória venha sobre Amém, nós. Jesus. Que a tua unção faça Aleluia. diferença na nossa vida, Pai. Oh, meu Pai. Queremos mais e mais Espírito de ti, Santo. Espírito Santo. Aleluia. Oh Deus, que as palavras de Jacó ecoem sobre este lugar. Como Ei! disse o nosso patriarca Oh, Jacó, Deus. que o Senhor venha visitar o seu povo. Aleluia! Que o Senhor venha visitar o seu povo com a tua glória, com papai. o teu poder, com a tua unção, Senhor. Visita as nossas vidas. Venha sobre nós, Espírito Santo. Venha sobre as nossas casas. Venha sobre os nossos filhos, Senhor. Venha sobre a tua noiva. Venha sobre o teu povo, Jesus. Aleluia. Que possamos ter experiências extraordinárias contigo. Que possamos ser bem-aventurados porque temos fome e sede pela tua presença, fome e sede pela tua justiça. E a tua palavra diz que nós seremos saciados por ti. Seremos saciados por ti. Aleluia. Como a costa suspira pelas águas, assim o nosso coração clama por ti, Senhor Jesus. Tu és o amado da nossa alma. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos. No próximo domingo, às 9 horas da manhã, nós teremos um seminário extraordinário. Coloca lá o nosso cartazinho. Pode se assentar, nós já estamos encerrando. Nós vamos ter um seminário sobre os dois destinos eternos, céu e inferno. Se eu fosse você, não perderia, tá, irmãos? Domingo de manhã, às 9 horas. Provavelmente ele vai falar sobre o céu. E domingo à noite, às 19 horas, nós vamos falar sobre o inferno, para que o nosso coração seja cheio do temor do Senhor. Amém? O céu é alegria, né? Maravilha, é a esperança do cristão. Talvez você vai aprender aquilo que você nunca aprendeu sobre essa temática tão importante da doutrina cristã. O que é o céu? O que é esse destino eterno, né? Que a palavra de Deus menciona. O que nos aguarda lá na glória, que Paulo chama de glória inefável, ou seja, é uma coisa tão maravilhosa. Inefável significa que o ser humano é incapaz de expressar com palavras humanas. É aquilo que nos aguarda lá no céu. Amém? Então não se esqueça, nesse domingo, traga pessoas, amigos, irmãos, seus familiares, venha participar conosco, nosso seminário bíblico
no domingo, às 9 horas e às 19 horas. Amém? Você pode ficar de pé, quero terminar com a oração sacerdotal. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Levante as mãos para os céus. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a glória do Senhor venha sobre a tua vida, a bênção e a prosperidade do Altíssimo. Que o Senhor te purifique de todo pecado, te lave com o seu sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, de muita bênção, prosperidade e sucesso, em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Vai na paz, meu irmão, que Deus te abençoe. Você que nos visita, volte sempre, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.